UFPA no ar. Ensino, pesquisa e extensão nas ondas do rádio. Olá, ouvintes da Rádio Atlântico FM, está no ar mais uma edição do programa que coloca a universidade mais perto de você. É o UFPA no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas do rádio. Eu sou Etienne Andrade e vou estar com você no programa de hoje. UFPA no ar. Você escuta o UFPA no ar toda quinta às 2 da tarde aqui na Atlântico FM 105.1. E você também pode ouvir as reprises no sábado ao meio-dia e no domingo às 11 da manhã. Quero aprender sua lição que faz tão bem pra mim. E o programa de hoje é dedicado aos professores, uma das profissões mais antigas e importantes do mundo. No Brasil, o professor atua desde a nossa infância, ainda na pré-escola, e seus ensinamentos nos acompanham por toda a vida. Por sua importância, o professor tem um dia em homenagem a ele, o dia 15 de outubro. Mas o respeito, a valorização e as homenagens a esses profissionais devem ser contínuos. Por isso, o UFPA no ar de hoje traz reportagens, entrevistas e quadros que falam direta e indiretamente sobre a atuação desses mestres. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. Reportagem. Você sabe o que é um intercâmbio? Intercâmbio significa troca. Na universidade é possível se realizar um intercâmbio passando um período em outro país, aprimorando conhecimentos sobre a língua daquele local e trocando experiências em diversas áreas, como ciências, cultura, educação e artes. E alunos de licenciaturas do campus Castanhal, alguns já professores formados, tiveram a oportunidade de participar de um dos programas de intercâmbio. Quer saber que histórias eles têm para contar? Então ouça a reportagem de Paula Oliveira Lopes. Realizar um intercâmbio é algo enriquecedor, tanto pessoal quanto profissionalmente, e é com o objetivo de enriquecer ainda mais a formação dos seus futuros profissionais que a UFPA possui diversas parcerias com instituições públicas e privadas que permitem a realização de intercâmbios. No campus de Castanhal, alguns alunos já tiveram a oportunidade de viajar para a Universidade de Salamanca, uma das mais tradicionais da Espanha, e com isso aprimorar seus conhecimentos, especialmente em língua espanhola. É o que relata Tiago Tabaiara, aluno do curso de Letras Espanhol. A língua espanhola para mim é uma paixão, e ela se complementou ainda mais com essa vivência, pois estava diretamente ali caminhando pelas estradas de Salamanca, por Madrid, convivendo diretamente com os falantes nativos, daquela área. E isso foi uma contribuição ímpar na minha formação. E, sem dúvida, as contribuições de um intercâmbio não se resumem ao aprimoramento em uma segunda língua. De acordo com o professor Fernando Palheta, formado em pedagogia pelo campus Castanhal e que também viveu a experiência de viajar para a Espanha, há ainda outras motivações para se realizar um intercâmbio. O que me motivou a participar do intercâmbio para vivenciar de uma forma mais completa a universidade, no que tange ao ensino, à pesquisa, à extensão e à internacionalização. Então essa era uma experiência que me motivava muito participar dessas atividades acadêmicas em outros países. Então, a Espanha foi um país que contribuiu muito para a minha formação enquanto sujeito, enquanto profissional. Essas e outras motivações também foram relatadas pelo ex-aluno e atual professor da Faculdade de Letras do Campus Castanhal, João Loureiro, que além de participar do intercâmbio intitulado Top Espanha, uma parceria entre o Banco Santander e a UFPA, buscou outra experiência fora do país para aprimorar os conhecimentos em uma área na qual também atua, cinema. Vivenciar esse primeiro intercâmbio foi justamente o que me encaminhou, inclusive, que me levou para esse segundo intercâmbio, que foi um ano depois, que foi um intercâmbio já que o meu aprendizado na universidade me ajudou, porque me levou a buscar essa nova experiência em Madrid, na Espanha, que já foi um curso ofertado pela Fundação Carolina, que é um curso direcionado para desenvolvimento de roteiros cinematográficos. Então eu tenho um roteiro, a partir do roteiro que eu criei em português, eu fiz a tradução e mandei para esse concurso da Fundação Carolina. E sobre as vivências na Espanha,
tanto na cidade de Salamanca quanto em Madrid, o professor João Loureiro revela. Cada um dos intercâmbios que eu participei, nesse caso especificamente para a Espanha, foram fundamentais porque eles se somaram, né? Foi uma soma que me trouxe mais uma bagagem cultural para que eu pudesse estar oferecendo para os meus alunos em sala de aula, para a minha vida pessoal, para a minha vida como artista, né? Então, praticamente assim, o que eu considero essa soma desses programas, inclusive desde o Top Espanha, ofertado pela universidade, pela UFPA, como elementos que somam muito, que de fato transformam a nossa vida de alguma maneira, né? Você conhecer profissionais da área, profissionais da língua, pessoas, colegas, companheiros, e que você leva para a vida toda. Então é por isso que eu digo que de fato um programa como esse em uma universidade, ele soma muito, porque de fato ele acaba personificando o termo universidade, do universal, que leva para o mundo, né? E a gente vai para o mundo, aprende sobre esse mundo, e nada melhor do que você aprender sobre o mundo, vivenciando ele e trazendo para sua área profissional também, que foi o que aconteceu comigo. Além de conviver com outra cultura, o intercambista, que é aquele que realiza um intercâmbio, pode aprender muito com aquilo que um povo de outro país pode ensinar. O professor Fernando Palheta nos conta. Algo que me marcou bastante era a autonomia que os professores davam aos alunos. Por exemplo, os professores, eles não precisavam cobrar, né, as tarefas que os alunos desenvolviam. Os alunos em sala tinham uma consciência da sua responsabilidade perante as aulas. Portanto, os professores, eles incentivavam bastante a autonomia no aluno, que a gente vê que a realidade brasileira é um pouco diferente nesse sentido da autonomia, né, do professor incentivar a autonomia ao aluno. Eu percebi que tanto na educação superior quanto na educação básica isso era presente. Todas as histórias relatadas pelos nossos 3 personagens mostram que quando há interesse, é possível sim buscar essa formação mais ampla que vai para além dos bancos de uma sala de aula. O futuro professor de espanhol Tiago Tabaiara conclui. Estar em outro país nos garante uma formação além do que nós temos aqui na universidade. Isso contou, claro, e contará no meu currículo para sempre. Paula Oliveira Lopes para o UFPA no ar. Se você é aluno da UFPA e ficou interessado em realizar um intercâmbio, acesse regularmente o site da Pró-Reitoria de Relações Internacionais da Universidade, www.prointer.ufpa.br. E se você é aluno ou profissional de outras instituições e deseja aprimorar os conhecimentos em espanhol, inglês, alemão e outros idiomas, a Fundação Carolina, citada na reportagem pelo professor João Loureiro, oferece bolsas de intercâmbio e o próximo edital deverá ser aberto agora em dezembro. Acesse www.fundacioncarolina.es e saiba mais. Tô na UFPA. E o UFPA no ar de hoje é uma homenagem aos professores que dedicam sua vida a educar e formar profissionais e cidadãos. Por isso, nosso quadro Tô na UFPA traz o depoimento de um mestre, o professor doutor João Batista Santiago Ramos, do campus da UFPA em Castanhal. Ser professor na Universidade Federal, na minha vida, sim, foi uma das coisas fundamentais, né? Eu entrei na universidade em 95 e desde esse tempo estamos aqui. Então, se a gente for olhar em Castanhal, por exemplo, e no interior dessa região, que foi um período de intensa formação e de muitas turmas que foram abertas, então por onde a gente passa é um carinho imenso. A gente vai numa cidade, é um carinho, a gente vai em outra, pelo Nordeste Paraense todo, pela região do Salgado aqui. Então, Castanhal a gente encontra nas escolas, né? A gente vai visitar, vai ministrar uma palestra e encontra nossos ex-alunos. Então, ser professor na UFPA, para mim, foi uma das coisas importantíssimas assim na minha vida. E marcou a minha vida. Foi aqui que eu estudei a minha formação toda. Eu entrei filósofo só, né? Hoje terminei, fiz o doutorado em filosofia. Toda essa trajetória acadêmica também de formação é fruto de ser professor da UFPA. E foi assim essa trajetória, então ser professor aqui é maravilhoso. Que linda a declaração de amor de um professor pela vida acadêmica, hein? Continue formando mestres, professor João. UFPA no ar.
Você que está sintonizando agora a Atlântico FM, esse é o FPA no Ar, programa produzido pela Assessoria de Comunicação do Campus Castanhal, que vai ao ar toda quinta às 14h, aqui na 105.1, com reprises no sábado ao meio-dia e no domingo às 11h. E a gente também disponibiliza o FPA no Ar no site www.campuscastanhal.fpa.br. Campus Entrevista. E no quadro Campus Entrevista de hoje, a conversa é com um professor, mestre em educação, que desenvolve uma pesquisa de doutorado sobre educação integral. Se para você esse é um assunto importante, ouça a entrevista que a Elaine de Magalhães fez com o professor Madison Ribeiro e entenda esse conceito e qual a relevância dele para professores, alunos e para a sociedade. O Campus Entrevista de hoje vai conversar com o professor Madison Rocha Ribeiro, que possui mestrado em Educação pela Universidade Federal do Maranhão e atua na Faculdade de Pedagogia da UFPA em Castanhal. Atualmente, está cursando doutorado em Educação na linha de pesquisa sobre currículo, especificamente com o tema A Educação Integral no contexto da política pública educacional brasileira no início do século XXI, também na UFPA. E é sobre educação integral que iremos conversar no quadro de hoje. É um prazer recebê-lo aqui no programa, professor. Olá, equipe de comunicação da UFPA Castanhal e ouvintes da Rádio Atlântico FM. Obrigado pelo convite, o prazer é todo meu e da UFPA também, que muito se alegra em poder estar socializando conhecimentos com a sociedade. Professor Madison, para iniciarmos, explique para os nossos ouvintes o que significa educação integral. A educação integral corresponde a uma concepção filosófica e pedagógica de educação, a qual considera o ser humano um ser de múltiplas dimensões. No processo de ensino, essas dimensões devem ser consideradas e trabalhadas de forma integrada e em sua totalidade. Então, o que caracteriza de fato a educação integral é a ideia de integralidade, de totalidade do ser humano, que deve ser considerado no processo de ensino-aprendizagem. Ouvimos falar muito em educação integral e educação em tempo integral. Ambas têm significados diferentes, não é mesmo? Qual ou quais as diferenças, professor? Olha, na educação em tempo integral, há uma preocupação muito grande com o tempo. O foco é a ampliação da jornada de estudos, passando de 4 horas para no mínimo 7 horas diárias. Nessa escola, dependendo do seu projeto de sustentação filosófica, teórica, pode haver educação integral ou não. Então, nós podemos ter uma escola de tempo integral que ofereça educação integral e podemos ter uma escola de tempo integral que não ofereça uma educação integral. A diferença está na organização do trabalho pedagógico, na formação dos professores e, sobretudo, no currículo a ser desenvolvido. Não basta ter uma escola de tempo integral. Para ela poder oferecer educação integral, ela precisa ter um currículo integral, um currículo que trabalhe todas as dimensões do ser humano, que possa realmente priorizar esse ser humano que tem múltiplas dimensões, mas que ao mesmo tempo é um ser uno integrado. Quais os efeitos benéficos da educação integral para a sociedade? Olha, são muitos os benefícios que a educação integral, integrada e em tempo integral podem trazer para a sociedade brasileira como um todo. Eu, particularmente, defendo uma escola de educação integral, integrada e de tempo integral. Uma escola com essa configuração traria inúmeros benefícios à população brasileira, especialmente para a população menos favorecida. Eu gostaria, nesse momento, apenas de destacar 2 desses benefícios. A formação de nossos estudantes, que passaria a ser mais ampla, mais global e integrada, com possibilidades de uma melhor compreensão da realidade, onde esses estudantes estão inseridos, e, consequentemente, uma melhor intervenção no sentido de mudança social. Um outro benefício que eu gostaria de destacar seria a melhoria da aprendizagem nos vários campos curriculares, com impacto positivo nos indicadores de qualidade da educação do país. Então, às vezes o governo ele relaciona a educação em tempo integral com a melhoria da qualidade da educação, especialmente dos indicadores de qualidade, como o IDEB. Só que
nós não iremos conseguir a qualidade da educação no país somente com escola de tempo integral nos moldes que nós temos hoje. Para termos melhoria na qualidade e na aprendizagem dos nossos estudantes e, consequentemente, na qualidade da educação no país, nós precisaríamos de escola de tempo integral que oferecesse educação integral. Senão, nós não vamos alcançar de maneira nenhuma a tão sonhada qualidade social que nós queremos para nossas escolas. Professor, quais experiências de educação integral que Castanhal possui e como é desenvolvida? Olha, Castanhal não possui ainda um projeto próprio de educação integral, integrada e em tempo integral. O que Castanhal possui é a experiência do programa Mais Educação, que foi um programa criado em 2007 pelo governo Lula e que visa estrategicamente induzir as escolas públicas brasileiras à educação em tempo integral. Então, Castanhal ainda não tem um projeto piloto de educação em tempo integral ou de educação integral, integrada em tempo integral. Nós assistimos na última campanha agora eleitoral, os candidatos não levantaram a bandeira da educação em tempo integral, integrada e de uma educação integral no sentido mais amplo. O que eles levantaram foi a bandeira de uma escola de tempo integral. E já falei que só uma escola de tempo integral não basta para resolver os problemas da educação brasileira. Recentemente, professor Madison, o governo federal editou uma medida provisória que institui a política de fomento à implantação de escolas de ensino médio em tempo integral. Explique para nós em que consiste essa medida. Ela institui a política de fomento à implantação de escolas de ensino médio em tempo integral. Para isso, o governo aumentou a carga horária do ensino médio, que era de 800 horas anuais, para 1.400 horas anuais. Então, se a MP for aprovada, porque ainda não foi aprovada em todas as instâncias, o ensino médio ele passará a ter não mais 2.400 horas ao longo dos 3 anos, mas 4.200 horas ao longo desses 3 anos de estudo. Esse tempo todo ele será ocupado com o trabalho das disciplinas da Base Nacional Comum Curricular, que também ainda não foi aprovada, e pela parte diversificada do currículo que será discutido e normatizada pelos sistemas de ensino. E também por itinerários formativos diferenciados a partir de algumas ênfases que a própria MP institui, como linguagens, matemática e ciências humanas. E a novidade é a educação técnica e profissional, que foi colocada como uma dessas 5 ênfases que a MP traz como novidade nesse documento que visa reformar o ensino médio, que, a nosso ver, não reforma significativamente. E que uma educação de tempo integral, integrada e que vise realmente trabalhar a todas as dimensões do ser humano, não vai se dar jamais por meio de medida provisória da forma como foi colocado, como foi implantado no nosso país esta reforma do ensino médio. E para finalizarmos, como a sua pesquisa de doutorado sobre educação integral pode contribuir para o contexto educacional de Castanhal? Uma pesquisa científica ela pode trazer inúmeras contribuições para a sociedade. Eu gostaria de destacar algumas. A primeira delas seria mostrar à sociedade a importância de uma educação integral para a formação e o desenvolvimento do ser humano. Porque a educação que nós temos hoje em nossas escolas, ela é uma educação parcial. Ela é uma educação fragmentada, ela é uma educação que não trabalha o ser humano como esse ser inteiro, múltiplo, mas uno ao mesmo tempo. Geralmente se prioriza muito o cognitivo, se prioriza muito as disciplinas de caráter acadêmico e científico, deixando de lado a arte, a estética, a sensibilidade, a espiritualidade, a dimensão sociocultural e política. Então, o trabalho desta pesquisa ele vem mostrar que a educação integral ela vai além do trabalho com a ciência e com as disciplinas curriculares de base científica ou com a investidura no desenvolvimento do cognitivo do aluno. Vai bem mais que isso. Então, o primeiro impacto positivo seria isso. A primeira contribuição é mostrar para a sociedade a importância que tem, de fato, a perspectiva da educação integral. Um outro impacto, uma outra contribuição seria esclarecer a diferença entre educação integral e educação em tempo integral. E também subsidiar os elaboradores de políticas públicas municipais com conhecimentos sólidos sobre a educação integral, de modo que possamos, em Castanhal,
pensar um projeto próprio de educação integral, integrada e em tempo integral, que possa projetar Castanhal no cenário estadual e nacional. Que nós possamos, de fato, ter uma educação de qualidade social, que possa garantir às nossas crianças, adolescentes e jovens a permanência com sucesso na escola e que isso possa impactar positivamente na vida dele. É isso que nós queremos com essa pesquisa. Obrigada, professor Madison, pela sua participação em nosso programa. Eu que agradeço, quero aproveitar a oportunidade para me colocar à disposição, para que a gente possa voltar aqui e estar discutindo outros temas. O tema, inclusive, agora da MP 746/2016, sobre a reforma do ensino médio, eu acredito que é um bom tema para a gente discutir. Então, muito obrigado por ter me convidado e estou à disposição para novas participações. Você ouviu o Campus Entrevista com o professor Madison Rocha Ribeiro, da Faculdade de Pedagogia do Campus Castanhal. Elaine de Magalhães para o UFPA no ar. Se você quiser saber mais sobre educação integral, acesse o site educaçãointegral.org.br. Tem muitas informações e experiências lá para você conhecer. Agenda UFPA no ar. E agora a gente traz para você informações sobre concursos e sobre um evento muito legal que vai acontecer na UFPA Castanhal, agora em outubro. Acompanhe a Agenda UFPA com Elaine de Magalhães. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo à modalidade acadêmica da UFPA, mais conhecido como vestibulinho. A oferta é de 1.038 vagas em 162 cursos de graduação distribuídos em 11 cidades paraenses. Essa é uma oportunidade para que alunos de outras instituições cursem uma graduação na UFPA ou para que alunos da própria UFPA troquem de curso. Há vagas em todos os cursos do campus de Castanhal. As inscrições vão até 3 de novembro. O valor é de R$ 70, mas candidatos inscritos no CAD único do governo federal podem solicitar isenção da taxa. Todas as informações sobre o vestibulinho da UFPA estão disponíveis no site do Centro de Processos Seletivos da instituição, no endereço www.cepes.ufpa.br. Nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, o programa Grupo de Educação na Terceira Idade, GET, vai realizar o seu 10º seminário com o tema Empoderamento da Pessoa Idosa para o Autocuidado e Prevenção da Saúde. O evento será no Auditório Nazaré Sá do Campus de Castanhal e vai abordar questões ligadas aos cuidados que as pessoas idosas devem ter com a saúde. As inscrições devem ser realizadas no início da programação, às 14 horas do dia 31 de outubro. E até 24 de outubro estão abertas as inscrições para o processo seletivo 2017 da UFPA, o PS 2017, que oferta 4.659 vagas em diversos cursos de graduação. Em Castanhal, são 438 vagas em 8 cursos. A taxa de inscrição é de R$ 35 e deve ser paga até 25 de outubro. Pode receber isenção do pagamento da taxa de inscrição o candidato que cursou integralmente o ensino médio em escola pública ou em escola privada com bolsa de estudo integral. Mas atenção, só devem se inscrever no PS 2017 candidatos inscritos no Enem 2016, pois a UFPA utiliza a nota do exame como critério de classificação. Mais informações no site do Centro de Processos Seletivos da UFPA, www.cepes.ufpa.br. Elaine de Magalhães para o UFPA no ar. Anotou tudo direitinho? Você pode ter mais informações no nosso site campuscastanhal.ufpa.br ou na nossa fanpage facebook.com/campuscastanhalufpa. Ler é uma viagem. Nosso programa de hoje é uma homenagem aos professores e já falou sobre educação integral, intercâmbio e trouxe um lindo depoimento sobre ser professor. E a nossa dica de leitura também é nesse clima. Quem traz pra gente é a estudante de letras língua portuguesa, Ana Souza. Para minha dica de leitura de hoje, como professora, eu indico o livro Ao Revés do Avesso,
do professor Luiz Percival Leme Brito. O professor Percival trata no livro a importância da leitura, né? É um livro acessível para jovens, para adultos, para professores em formação, para professores que já estão em atividade e principalmente para os jovens que estão em sala de aula, que agora vão prestar vestibular. É um livro interessantíssimo. Nesse livro se fala da importância da leitura como formação de pessoa crítica, né? De pessoa pensante, e o papel do professor diante dessa leitura. O professor Percival trabalha os anos que ele teve como professor em vários momentos, né? E quais as reflexões sobre a leitura, sobre o ser leitor e sobre o professor como mediador dessa leitura, como incentivador dessa leitura. E para finalizar, deixar um pedido, talvez, para os jovens e para os professores também, para o incentivo da leitura constante, pois apenas quem lê, produz. Então, ver a leitura também como uma forma de produzir conhecimento. É isso mesmo, Ana. A leitura é importante para todo mundo, mas é essencial para quem quer se desenvolver e ajudar na formação de outras pessoas. UFPA no ar. E vem chegando aqui no programa o momento da gente ficar por dentro dos espaços que o Campus Castanhal tem para a formação acadêmica. Fique por dentro. Hoje, a Raniluz vai falar sobre um laboratório utilizado pelos estudantes de educação física para o desenvolvimento de pesquisas. O Laboratório de Bases Biológicas, Bioquímicas, Nutrição e Fisiologia do Exercício, conhecido como LabioQNEF, foi idealizado em 2008 como recurso para a formação de professores de educação física. O LabioQNEF objetiva principalmente a geração de materiais didáticos necessários à complementação teórica das disciplinas de bases biológicas, bioquímica, nutrição e fisiologia do exercício. O LabioQNEF contém instrumentos de antropometria e de análise microscópica, e no espaço são desenvolvidas atividades de grupos de estudo com o objetivo de produzir artigos científicos e a realização de avaliações físicas necessárias ao início de uma atividade física, orientadas sob a supervisão de um professor de educação física. UFPA no ar. E o programa de hoje vai chegando ao fim, mas você pode ouvir as nossas reprises aqui na Atlântico FM no sábado ao meio-dia e no domingo às 11 da manhã. O UFPA no ar é uma produção da Assessoria de Comunicação do Campus Castanhal. Na edição de áudio, João Nilo, da Rádio Web UFPA. E ainda no clima de homenagem aos professores, a gente termina com a música Anjos da Guarda, de Leci Brandão. Até o próximo programa. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Professores, protetores das crianças do meu país,
Eu queria, como eu gostaria, de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem pensa que sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Vem na palma da mão. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele... Quero ouvir vocês, vamos lá. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Vamos lá! Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que eles merecem. UFPA no ar. Ensino, pesquisa e extensão nas ondas do rádio.